Fala pessoal, a Mali acabou de reportar o seu balanço, que foi muito bom por sinal, e historicamente a empresa repassa praticamente 100% do lucro em forma de proventos, o que pode gerar 17% de yield para o mês de abril. E perceba que isso aqui não é nada irreal, até porque após essa alta de 60% nas cotações, o dividend yield ainda continua elevado de 14%. E o balanço que a empresa reportou foi similar ao ano de 2021, e sem contar que existe uma reserva especial destinada para proventos. Aí cabe destacar que historicamente a Mali anuncia 2 proventos por ano, normalmente com a data para abril e dezembro, e perceba que o maior provento costuma ser anunciado e pago para abril ou maio de cada ano. Aí como o balanço foi forte e até o momento a empresa só anunciou esse JCP relativo ao lucro de 2022, então a perspectiva é de um grande provento para o mês de abril, desde que a empresa continue com um payout bem elevado. Mas antes de comentar aqui sobre a Mali, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias, investimentos e os aportes semanais na carteira do canal. Aí bora lá, nada é recomendação, só estou citando dados da empresa e não significa que a empresa vai pagar 17% de yield, que necessariamente será um bom investimento. Aí nessa foto temos a receita líquida por segmento e por produto, porque é interessante saber como a empresa ganha dinheiro. Aí a Mali ganha tanto na parte de componentes de motores e também na parte de filtros. Aí perceba que a parte de componente de motores representa praticamente 90% da receita de 2022 e a parte de filtros cerca de 10%. Aí a empresa cita a receita por segmento, pistões, bronzinas, anéis, entre outros produtos. Aí um ponto muito interessante aqui da Mali, esse slide eu retirei da Trigo Capital, é que a frota brasileira está bem envelhecida, tanto de carros leves e também de veículos pesados, e a frota é de quase 50 milhões. Ou seja, esses automóveis e carros pesados antigos precisam de peças para reposição. Aí perceba que isso é justamente essa parte de aftermarket que representa cerca de 40% da receita da Mali. Aí note que a Mali teve 4,2 bilhões de receita, um crescimento de 16,8% em relação a 2021, e a empresa teve 22% de crescimento em receita na ótica de equipamento original doméstico, onde a empresa vende a peça para a montadora, e também teve um crescimento de 3% dessa mesma parte, porém para exportação. Já na parte do aftermarket, que é justamente peças de reposição, a empresa teve um crescimento muito grande, de 31% no mercado doméstico e de 7% na parte de exportação. Aí, juntando tudo, a Mali teve quase 17% de crescimento na sua receita ano após ano. Aí perceba que 40% foi oriundo da parte de peças de reposição, quase 30% do mercado interno em peças que vão para montadoras e quase 31% da sua receita foi oriundo do mercado externo. Aí já na ótica de resultados, primeiro ponto, olhar de forma anual, a empresa teve evolução de quase 17% na receita, o EBITDA ajustado saltou 16% e se aproxima com a geração de caixa da empresa, a margem teve uma queda, porém praticamente estagnada, e o lucro da empresa, de forma ajustada, teve um crescimento de 17% e a margem também praticamente ficou estagnada. Então, ano após ano, o resultado da Mali praticamente ficou estagnado. Aí um ponto que o mercado pode não gostar é que, se compararmos o quarto TRI de 22 com o terceiro trimestre de 2022, perceba que a Mali apresentou uma queda de 7% da receita, uma queda no EBITDA de 28%, as margens pioraram e o lucro caiu quase 30% e a margem líquida também caiu. Ou seja, se o mercado olhar só para o quarto TRI em relação ao terceiro trimestre de 2022 e imaginarem que 2023 pode seguir nesta linha, o mercado pode acabar batendo na Mali, porque eles podem imaginar que o lucro da empresa deve cair para 2023. Mas mesmo assim, se a Mali continuar com esse lucro de 140 milhões, então 140 vezes 4, teríamos um lucro de 560 milhões. Então, mesmo que o lucro caísse, digamos uns 20%, o lucro ainda ficaria elevado e o provento também. Então, o mercado pode bater nesta ótica com a perspectiva de queda no balanço, mas o dividendo ainda deve se manter elevado, porque a empresa não está cara em múltiplos e, em geral, eles repassam 100% do lucro em forma de proventos. Aí nessa outra foto, temos aqui noção de onde vem a receita da Mali.
é 50% Brasil, 10% Argentina, 9% Estados Unidos, 5% México e 2% Itália e outros aqui com a participação bem pequena da sua receita. Então é praticamente 60% Brasil e 40% exterior. Já no Outlook aqui geral de mercado, que também engloba outras empresas, perceba que a produção total de veículos, ano após ano, teve um aumento de 8,3%, mas as vendas só subiram 1,1%, Brasil e Argentina, de veículos leves, e de veículos pesados apenas 0,7%. Ou seja, a produção cresceu muito, mas as vendas não acompanharam. Já na parte de produção de veículos da América do Norte e da Europa, temos aqui um aumento de quase 10% na América do Norte e na Europa uma queda de quase 2% na produção de veículos. Aí juntando os dois, temos um aumento de 3,4%. E um ponto muito bom aqui da MAHLE é que historicamente a empresa sempre operou com a relação de dívida muito confortável e perceba que eles encerraram 2022 com a posição em caixa de 505 milhões e a dívida total da empresa é de 414 milhões. Ou seja, a MAHLE possui mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, se a empresa quiser pagar toda a dívida, hoje ainda sobraria 91 milhões e 300 mil. Então, a posição de liquidez da empresa vai muito bem e a relação de alavancagem está muito confortável. E esse gráfico eu retirei do site Investor 10, que é fantástico, que pega o lucro versus a cotação. Então, perceba que a MAHLE teve essa apreciação nas cotações dos 20 e pouco reais para acima de 30, porque o lucro da empresa subiu para um patamar acima de $500 milhão. Fora que a MAHLE sempre foi uma excelente pagadora. O dividend yield atual está de quase 14, a média de 7,4, mas tem que ter cautela porque em 2020 a empresa pagou um provento bem baixo. Aí nessa parte a empresa montou uma reserva especial de proventos e na ata do Conselho de Administração eles citaram que foram favoráveis ao pagamento dessa reserva especial de proventos. Aí para vocês terem noção, hoje, essa reserva é de 175 milhões, o que representa 1,37 para ação, e nessa cotação de R$ 32,00 nos dá 4,3% de dividend yield. Mas isso aqui é só relativo a essa reserva especial que foi montada no ano de 2020, onde a empresa reteu boa parte do seu lucro. E além dessa reserva, ainda temos o resultado usual da MAHLE, que foi acima de $500 milhão, o que representa um lucro por ação de R$ 4,40, e se eles pagarem 95% payout, vamos ter 4,18 para ação, o que nos dá 13% de yield na cotação atual. Ou seja, 13% se eles pagarem boa parte do lucro em forma de proventos, além dessa reserva especial na faixa de 4% de yield. Ou seja, se eles pagarem tudo isso, nos dá 17% de yield em relação à cotação atual, o que nos dá um pouco mais de R$ 5,50 por ação de proventos. Lógico que nada é garantido, tem que olhar com calma, a Assembleia Geral Ordinária da empresa, a proposta da empresa, que deve ser divulgada muito em breve, aí vamos ter noção de quanto a MAHLE vai anunciar para o mês de abril. Até porque, como eu citei, historicamente o maior provento da MAHLE costuma acontecer para abril de cada ano. E também um ponto interessante é que o mercado estima que a MAHLE deve continuar com um lucro parecido de 2021, 2022, que a empresa recém reportou, e o lucro deve ser parecido para os próximos anos. Então, se a empresa continuar com esse payout elevado, podemos ver proventos acima de 10% de yield para os próximos anos. Ou seja, boa parte do seu capital seria reavido apenas com proventos. Lógico que é difícil projetar dividendo para um certo ano, quanto mais no ótica de médio para longo prazo. Então, pessoal, comentamos aí um pouco sobre a MAHLE Metal Leve, que não é uma ação cara por um PL 7, e quem acompanha há certo tempo sabe que o mercado pagava 12, 13, 15 vezes seu lucro. Então, quando a empresa fica barata em indicadores, em tese, quanto menor, mais barata é, e se o balanço continuar forte e o payout elevado, aí não tem para onde, o dividend yield começa a ficar muito atrativo. Basta olhar o caso da Sanepar, do Banco do Brasil, que essas empresas não são caras em indicadores, consequentemente, mesmo com payout baixo, o dividend yield fica
muito atrativo. Então, pessoal, fechamos mais o vídeo comentando aí sobre a Mali. Deixa o gostei no vídeo, comenta com coisa e considere se tornar membro para ter acesso à planilha com projeções que ficou bem em linha com o que a Mali reportou e o provável provento que irão anunciar. E também eu posto pelo menos 3 vídeos semanais para os membros e também você terá acesso ao Telegram, onde discutimos sobre muitas coisas. E caso você não goste, pode cancelar. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.